Imagine que você é um escritor frustrado, tentando reconstruir a própria vida depois de erros, violências e fracassos. Você aceita um emprego aparentemente simples, passar o inverno cuidando de um hotel isolado no Colorado, sem hóspedes, sem contato com o mundo exterior, apenas você, sua esposa, seu filho e o silêncio. Seu filho vê coisas que você não vê, o hotel sussurra coisas que você não deveria ouvir e pouco a pouco o lugar começa a exigir mais da sua sanidade mental. Essa é a premissa de O Iluminado, lançado em 1980, dirigido pelo nosso grandioso Stanley Kubrick. E por sinal, esse filme foi lançado recentemente nos cinemas por conta da sua comemoração de 45 anos. Estamos ficando velhos. Mas mesmo depois de 45 anos, esse filme continua sendo bizarro e mais impactante do que você imagina. E essas bizarrices escondem vários segredos e conexões que você nem percebeu. Mas antes da gente ir pro Hotel Overlook, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. A história de O Iluminado é uma das histórias mais emblemáticas do gênero do terror, e ela conta a história da família Torrance, que se muda para o Hotel Overlook com a responsabilidade de cuidar dele durante o inverno. Jack Torrance, que é interpretado pelo Jack Nicholson, se responsabiliza por cuidar do hotel em uma entrevista, e em paralelo nós conhecemos a Wendy e o seu filho Danny. O Danny tem um amigo imaginário chamado Tony, que sai de dentro da sua boca em alguns momentos, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Enquanto isso, a Wendy liga pra uma médica pra tentar descobrir o que aconteceu com o Danny, porque ele teve um apagão no banheiro ali do nada. E ao longo da conversa a gente descobre que a Wendy teve um caso muito ruim com o Jack há uns tempos atrás, onde o Jack ele era um ex-alcoólatra e ele acabou deslocando o ombro do Danny por um certo acidente. Ela diz que ele estava muito bêbado e que ele se arrependeu muito e que depois daquele incidente ele nunca mais ia fazer aquilo, ele nunca mais ia beber na vida. E de fato ele não bebeu mais, até onde a gente sabe. Bota a cachaça! Mas o que a gente sabe é que o Jack acaba ficando biruta ao longo do filme, né, por causa do hotel, e isso nos rendeu diversas cenas icônicas com ele. Mas antes do Jack ficar esquisito, ele já era um pouco mais distante da sua família. É só você perceber o comportamento dele quando ele tá com a família. Parece que ele é um cara mais fechado, né? E não só isso, mas o fato dele também ter que lutar contra o vício dele do álcool, porque ele realmente se segura para não beber. Então, na teoria, ele é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ele tem os seus vícios e ele tem os seus problemas de cabeça, o que torna ele uma pessoa de mente fraca. Pelo menos essa é a minha interpretação. Com a família chegando no hotel, eles acabam conhecendo algumas pessoas que trabalham por lá e eles conhecem o cozinheiro chamado Dick Halloran. Ele que trabalha como cozinheiro no Hotel Overlook parece ser uma pessoa comum, mas na verdade o cara tem uma tremenda conexão com o Danny. E o Danny tem um tal de Tony que mora dentro dele, que fala por ele de vez em quando para tentar se comunicar com o Danny. E uma das coisas que ele diz pro Danny é: fique longe do hotel e não entre no quarto 237. E o Dick conhece o Danny e eles começam a conversar sobre o hotel e eles começam a falar sobre assuntos mais esquisitos. E os dois sentem uma conexão instantânea quando eles se encontram. Mas essa conexão só acontece entre eles porque eles têm um dom, e esse dom é chamado de Iluminados. O Dick diz pro Danny que ele é uma pessoa que tem o brilho, ou seja, ele é o iluminado. Tu tem um molho, garoto, tu tem um molho, tu é especial, tu tem um molho igual eu tenho, entendeu? É que cê tem o molho. Mas o que é exatamente esse brilho que ele tá falando? Basicamente, os iluminados conseguem ler pensamentos, ter visões de passado e futuro, sentir perigos antes que eles aconteçam e também conseguem se comunicar mentalmente. E o Dick também nasceu com esse dom porque ele diz ao Danny que ele conseguia conversar com a sua avó sem dizer uma palavra. É aí que entra It, Bem-vindos a Derry. Em It, Bem-vindos a Derry, o Dick tem várias conexões esquisitas e bizarras ao longo dos episódios. De certo modo, as suas habilidades como um iluminado ajudou ele a salvar as pessoas do incêndio de Black Spot em It, Bem-vindos a Derry. Mas o Dick fala pro Danny que uma das formas de evitar ver coisas ruins
seria criar uma espécie de caixa mental na sua cabeça. É óbvio que é na sua cabeça, é caixa mental. Mas como o Danny era muito novo e aquilo podia ser muita coisa para a cabeça dele, o Dick resolveu entregar uma caixinha para ele como uma forma de metáfora para ele guardar as coisas ruins lá dentro, ajudando ele a controlar as suas visões. E é uma caixa, inclusive, que nós vimos em It, Bem-vindos a Derry. Cara, eu tenho até umas teorias bizarras relacionadas a It, Bem-vindos a Derry com o Iluminado. Eu consigo até imaginar, cara, que na verdade o Hotel Overlook não é exatamente um hotel do mal, porque ele não é só um hotel que aconteceram coisas ruins, também aconteceram coisas boas no hotel, mas ao mesmo tempo eu acho que existe a coisa no hotel. Eu acho que a coisa poderia estar ali controlando essas coisas ruins, dando mais força para elas. Eu gosto de viajar um pouquinho nessas teorias porque, cara, It Bem-vindos a Derry tem muita conexão com o Iluminado, principalmente quando o Dick fala sobre trabalhar num hotel. E caraca, velho, quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus do céu. I mean, how much trouble can a hotel be? Isso foi muito massa porque a série mostrou o destino do Dick pra gente. Ele não é só um personagem comum, cara. Ele é um personagem muito especial e tem total relevância para várias histórias do Stephen King. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui falando sobre uma teoria bizarra de Stephen King, juntando todos os universos ali num vídeo só, cara, comenta aqui porque eu quero trazer esse vídeo aqui ainda, tá? Aguardem. A gente sabe que várias coisas já aconteceram no hotel, tanto boas quanto ruins. E como eu disse pra vocês, parece que as coisas ruins se manifestam de uma força muito mais elevada no hotel. Será que a coisa está controlando o hotel? Eu acho que sim. Eles estão deixando a gente sonhar! E o Jack foi o sorteado da vez pra ficar maluco dentro do hotel e sair matando todo mundo, a família dele, porque isso já aconteceu antes. Mesmo assim, os caras mantêm o hotel ativo, vai entender, né? Mas antes do Jack tentar fazer isso, as coisas começam a acontecer de forma mais gradativa. O Jack aproveita o seu tempo que tá no hotel e ele começa a escrever o seu livro. O que ele tá escrevendo de livro? Não sei. Ele começa a ficar bem esquisito e muito irritado ao longo dos dias, fazendo ele mesmo se isolar. Você pode pensar que foi o hotel que deixou ele assim, e de fato foi. Mas se você parar pra pensar, o Jack já era meio esquisito antes do hotel. Porque o cara, ele não tinha muita conexão com a família dele. O cara tava lutando contra um vício, ele era ex-alcoólatra. Não é exatamente o hotel em si que te deixa isolado. Na verdade, o hotel foi só um empurrão pro Jack ficar louco e se auto-isolar, porque ele já estava fazendo isso antes mesmo do hotel mexer com a cabeça dele. Se você percebeu, o cara meio que dormia sozinho no quarto e depois ele ia escrever e ficava sozinho. Nunca presenciamos uma cena de afeto do Jack com a Wendy, nem mesmo no início do filme. Então o filme tenta reforçar um pouco dessa mensagem pra gente de que o Jack não era exatamente uma pessoa normal já da cabeça. Ele já tinha uns probleminhas ali. Então quando você tem muito problema na cabeça, tendo que lidar com vários vícios ali, com hábitos ruins, o hotel consegue te controlar de uma forma muito mais fácil. Poderia ser com qualquer pessoa ali, poderia ser com o Andy, com o Danny, mas cara, o Jack era o alvo principal, era o alvo mais fácil pro hotel pegar ele. Eu diria que a arquitetura desse filme é perfeita. O Stanley Kubrick conseguiu trazer uma linguagem visual extremamente perfeita, cara. Tudo tinha que ser milimetricamente calculado, milimetricamente perfeito. Ele brinca bastante com o plano sequência do filme, então é algo muito legal você ver ali um plano sequência muito bem trabalhado, principalmente na cena do Danny, né, que ele tá andando com aquele brinquedinho lá. É uma construção narrativa e visual extremamente legal, cara. Repara nessa cena quando o Jack tá olhando pra maquete do labirinto e ao mesmo tempo que ele tá observando de cima, a Wendy e o Danny estão no verdadeiro labirinto do lado de fora do hotel. E ao mesmo tempo que mostra eles no labirinto, mostra o Jack olhando pra aquela maquete e ele tem um olhar meio de superioridade. Ele meio que trata o ambiente como se fosse literalmente a casa dele. Ele começa a criar um tom de superioridade, um tom mais agressivo com a família dele. E tem essa cena do Jack quando ele entra naquele barzinho lá, né, dentro do hotel, e ele pensa que ele tá bebendo de verdade. E é uma cena, cara, simplesmente incrível. Não só pela atuação do Jack Nicholson, mas também pelo que acontece no momento da cena.
Reparem como o Jack fala com o barman na hora que ele vai pedir uma bebida. É como se ele tivesse com uma tentação e é como se ele estivesse fazendo algo extremamente errado. Só que ele traz isso de uma forma extremamente caricata. Então ele tá lá no bar ali sentado, ele fala: ah, eu gostaria de uma bebida, eu posso tomar uma bebida, eu não posso? Essa necessidade grande que ele tem de beber e ele não consegue beber, mas ao mesmo tempo ele quer beber, mas ao mesmo tempo não. Repara também no comportamento desse barman e como ele se comunica com o Jack, né? Porque ele só fica olhando pra cara dele e concordando com tudo que ele fala. E é uma forma do hotel se manifestar em cima do Jack pra trazer ele pro abismo de verdade, atraindo ele com o vício do álcool. E não só isso, mas esse comportamento do barman é como se fosse o comportamento de um barman qualquer, porque a única função dele é servir a bebida, mais nada. E o final do filme é maravilhoso, todo mundo já sabe, né? O Jack Torrance fica maluco da cabeça, pega o machado, vai atrás da Wendy, vai atrás do Danny. Tem a famosa frase icônica do Jack, que todo mundo gosta, mas tem uma cena que eu gosto mais, uma frase mais icônica dele, na minha opinião. Quando ele tá atrás da Wendy, ele encosta a cabeça na porta, né? E o Danny já tá fugindo. E ele começa a falar: Little pigs, let me come in. Little pigs, let me come in. Eu acho muito legal essa forma que ele fala, porque ele chamando a esposa dele e o filho dele de porquinhos é como se ele fosse alguém superior a eles e é como se eles fossem animais prestes a ir pro abate. Cara, eu acho bem legal essa frase, tá? Muito legal. O Jack tenta correr atrás do Danny pelo labirinto do hotel, mas ele acaba se perdendo no labirinto e também na própria loucura. Agora eu sei que o que pega todo mundo aqui nesse filme é o final dele, né? A bendita foto do Jack na parede com várias pessoas ali aleatórias em 1921. Que? Como assim? O que acontece aqui é o seguinte, vamos lá. O mordomo do hotel, Delbert Grady, que já está morto, diga-se de passagem, diz ao Jack que ele sempre foi o zelador do hotel. E ele foi? Não. O Kubrick explica que a foto é uma espécie de regressão do personagem, como se ele fosse a mesma pessoa de anos atrás, é como se fosse uma espécie de regressão ali, só que em forma de metáfora. Mas eu tenho uma outra interpretação sobre essa cena, porque assim, ela continua sendo uma metáfora, mas eu vejo que conforme o Jack foi ficando cada vez mais maluco, cada vez mais preso mentalmente com o hotel, ele acabou sendo consumido totalmente por ele. Logo, nessa foto, o Jack estaria no seu último estágio de possessão completa sobre o hotel. E repara que é uma multidão atrás dele, uma multidão que está supostamente segurando ele, né? Ele tá ali com a mão levantada e tem até uma mão no ombro dele, o que para mim seria uma representação de possessão realmente do Jack. Assim como aconteceu com diversas outras pessoas ali naquela foto. Inclusive essa pose dele lembra muito o demônio Baphomet, né? E até mesmo o Pazuzu. O Iluminado foi com certeza um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, com diversos significados e camadas e até mesmo um filme livre para diversas interpretações sem limites. E se você realmente acha que It Bem-vindos a Derry, A Coisa, tem uma conexão direta com o hotel, comenta aqui embaixo que eu vou fazer até mesmo um vídeo mais especial sobre isso. E falando em It Bem-vindos a Derry, eu falei sobre essa série aqui nesse vídeo, cara. Falei muita coisa, inclusive coisa boa e coisa ruim.